Graça e paz do Senhor Jesus a todos, bem-vindos a mais um podcast que tem única finalidade de exaltar o nome do Senhor Jesus. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ele. Hoje eu estou muito feliz porque eu vou receber no meu podcast uma pessoa muito especial que faz parte da minha vida há mais de 50 anos, eu acredito. Não vou falar quanto tempo para não me comprometer com vocês, né, com relação à nossa idade, mas é uma amiga de longa data, uma amiga que nós tivemos muitos momentos, trabalhamos juntas, vivemos juntas muitas coisas da nossa vida e hoje ela está aqui para dar um testemunho de transformação, porque Amém. Essa é a nossa palavra. Nós temos uma palavra de transformação, de mulheres transformadas pela palavra de Deus. Amém. E como sempre eu faço, eu costumo começar o meu podcast já trazendo uma palavra que o Senhor sempre coloca no meu coração. E a palavra que ele colocou aqui está em Isaías 45, a partir do versículo 4, que diz assim: Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu tenho te chamado pelo teu nome. Eu tenho te dado um sobrenome, embora tu não me tenhas conhecido. Eu sou o Senhor, e não há ninguém mais, não há outro Deus fora de mim. Eu te cinjo, embora tu não me tenhas conhecido, para que eles possam saber desde o nascer do sol e desde o oeste, não há outro fora de mim. Eu sou o Senhor e não há outro. Amém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor por essa palavra. Amém. Não há outro Deus além do nosso Deus. E é a Ele que nós queremos engrandecer. E tudo que Ele tem feito na minha vida, na vida da Mônica, Amém. Nós vamos estar aqui hoje trazendo para vocês. Mônica, é um prazer te receber, uma alegria. Amém. Eu sei que você tem muita história para contar e a gente já vai começar a fazer as perguntas para você. É verdade, mas em primeiro lugar, Lena, obrigada. Gratidão, e é verdade, a gente tem muita história, mas logo no começo, né, quando você começou o podcast, e um dia você falou para mim, você não vai escapar, não. É verdade, E eu comentei com a minha pastora que está aqui, a pastora Amém. Luísa. Pastora Luísa, linda, nosso segundo podcast com a pastora Luísa. E eu falei, pastora, a Lena falou, Mônica, você não vai escapar. E eu não vou, não. Eu falei, eu não vou, não. Ela pegou e falou assim, Mônica, não é sobre você, é sobre ele. Aleluia! Eita, quem tem pastora sábia, toma verdade. Essa. Então, eu estou aqui. Não é sobre você. Estou aqui, sim, eu testemunho do que Jesus fez na minha vida. E é isso daí. Amém. Aqui a gente chama de ACDC. Todas também. As mulheres que passam por aqui, eu falo, começa contando o seu AC, antes de Cristo, aquele rompimento, né? Aquele dia que o Senhor se revelou a você, e o seu DC, que é o momento que você está vivendo agora, que é o seu momento depois de Cristo. Verdade. Todo mundo tem que passar por esse momento na sua vida. Se você só tem o AC na sua vida, saiba que você está em grande risco. Todo mundo tem que ter um antes de Cristo, um momento de encontro com Ele e um depois de Cristo na sua vida. Amém. Pode contar, Mônica, então, para a gente sobre a sua infância, sobre como você começou, que momento da sua vida você encontrou Jesus. Agora a conversa é só você. Então, vamos lá. Bom, a minha infância foi uma infância muito bonita, né? Família simples, mas a minha mãe me mimou desde que eu nasci, porque ela queria muito uma menina. Ela já tinha o primeiro filho e veio uma menina, então assim, eu fui muito mimada. Então a minha infância foi muito legal. Eu nasci em São Paulo, moro aqui em Mojimirim, mas nasci em São Paulo, e sou do mês de julho, faço aniversário, então todo ano minha mãe, quando eu já estava de criança, de 3, 4 aninhos, a minha mãe já me levava, me deixava lá e eu ficava com a minha tia. Então tinha festinha para mim. Todo ano foi assim, até os 14 anos. Olha só. Que com 15 anos a festa foi aqui em Mogi. Então assim, foi uma infância muito legal. E comecei a trabalhar com 14 anos, muito cedo, com carteira registrada. E assim, eu venho de uma família de pai alcoólatra, né? Então eu cresci vendo assim, né? O meu pai bebia muito. E não que ele nunca levantou o braço para minha mãe, mas assim, era na hora da comida,
que ele dava o showzinho dele, e eu cresci, aquilo lá eu não gostava. E quando eu comecei a trabalhar, aquela independência Financeira, né? então eu comecei a trabalhar com 14 anos, já registrada, eu já assumi, porque nós tínhamos a nossa casa própria, mas numa venda mal feita, enfim, a gente vendeu, perdeu todo o dinheiro, a gente foi morar de aluguel. E eu assumi o aluguel dessa casa, com 14 anos de idade. Uau, E olha, ali gente. meu topete cresceu, né? Porque ali eu via tudo aquilo, meu pai fazendo, tudo que fazia, e eu não aceitava. Então, assim, eu discutia muito, porque eu fazia tudo. A minha mãe eu defendia a minha mãe. Então, minha mãe não merecia o que meu pai fazia com ela. Mas ela de boa, enfim, com isso eu cresci. E cresci, o meu pai aumentando essa parte, né, do alcoolismo, e eu fui ficando meio que com raiva dele, então eu cresci assim, um ponto Com mágoa do seu pai. nós dois ali dentro de casa, a gente não olhava assim um no rosto do outro, que eu tinha muita bronca dele. E, poxa, eu cheguei até, eu tô dizendo isso, que fica bem claro, né, que isso daí era antes de Jesus, eu não conhecia Amém. Jesus, Aleluia. porque o que eu fiz para o meu pai não se faz, porque eu não conhecia a Bíblia, eu não conhecia a Bíblia. A palavra Eu de Deus é o conhecia, primeiro mandamento com promessa, é honra teu pai e tua mãe. exatamente, então eu não... Independente do comportamento deles, do que eles façam, Sim, é honra. é verdade. E eu conhecia, assim, Deus, né, o Criador, Jesus, o Filho, e a história de Jesus eu conhecia onde? Em filme, A Paixão de Cristo, É do jeito que a gente né? conhece, né? Espírito Santo, eu nem sabia assim, a função, nada do Espírito Santo. Então eu brigava com meu pai. Eu cheguei um dia assim, a pegar ele para os cabelos, assim, gente, né? E hoje, claro que, né? Eu não tinha, não conhecia Deus não leva o em conta o Senhor. tempo da ignorância, tá? Então tudo E, isso tá eu fazia, apagado. na época enfim, depois assim eu trabalhei a minha vida inteirinha. Eu sou aposentada, eu trabalhei praticamente numa empresa só. E Na enfim, Marte, né, Mônica? na Na Marte, depois na Marte, Flórida, na na Flórida. Flórida, 7 anos Na na Marte Marte, nós trabalhamos juntas. 18 anos na Flórida. E depois eu mais dois também que eram da Flórida, nós montamos a nossa indústria, né? Então eu fui Empresária. empresária. E, enfim, a minha vida profissional, ela foi legal. Ela foi legal. Eu sempre tive assim um bom salário. Eu Bem-sucedida, tinha, né? Eu viajava, viajar. e então era tudo muito tranquilo. Mas a vida sentimental, e aí que começa assim, porque eu desde criança, do lado da minha mãe, uma tia que era espírita. Então a minha mãe, de uma vez por semana, nós íamos na casa dessa minha tia. E ela recebia, né, uma entidade, e eu gostava daquilo, e eu cresci, eu falei, eu quero ser médium, eu quero a mediunidade. E fui atrás, então eu entrei muito cedo no espiritismo. Comecei com mesa branca, e por conta, e foi muito forte, porque na minha adolescência, eu imaginava, eu queria casar com 23 anos. Não tanto o número 23, não que eu queria casar, mas eu fazia simpatia do Santo Antônio, que nem casado ele foi, mas ele era o santo da Era o santo casamenteiro, é e verdade. tinha uma simpatia que pegava o fio de cabelo da mãe, a aliança da mãe, um copo, vou mostrar aqui, o fio, a aliança, colocava o fio assim, então ela ia batendo sozinha. Então a quantidade, às vezes, que ia batendo na lateral do copo, a gente ia contando, e eu fazia essa simpatia e parava com 23. Então, com 23 anos eu vou me casar. Eu tinha até enxoval. E chegou 23, chegou 24, 34, 44, 54. E tive vários namorados. E o que eu queria? Ser feliz. E para mim,
a felicidade vinha no casamento. Era namorar, encontrar um noivar, parceiro. casar, É. ter, né, os filhos. É a ilusão de. Sim, então eu tinha. É a ideia Isso que a gente daí, nasceu, criou, a gente foi exatamente, criado para para ter casar, né? essa Para ideia casar. de casamento. E assim, eu fui ficando muito frustrada, porque começava a namorar, ia um tempo muito bem, depois não dava certo, e sempre da parte dele, né? Enfim, e eu fui me afundando mais ainda, fui assim, me aprofundando, vou falar na época, né, me aprofundando no espiritismo. Então, de mesa branca, que eu comecei na mesa branca, eu já passei por um centro que recebia as entidades, e eu quis a minha mediunidade, a responsável do centro, sei lá, um dia, né? Eu hoje até, sinceramente, eu nem entendo como. Eu sei que eu fui médium, fiquei médium, fui médium, era médium, mediunidade, eu recebia tanto, vou falar, os protetores da esquerda, como também os Da espíritos, direita? os espíritos ruins, né? Porque as pessoas iam lá para buscar ajuda e eu achava que eu estava no melhor lugar. E assim, e daí eu fui parar. Aí você se envolveu numa realmente. umbanda, porque e sempre nesse meio todo começava a namorar cartomante. Eu fui muito em cartomante. Eu fui muito em cartomante. Chegava na cartomante, tá? Abria lá, não falava nada, e assim, o inimigo é sujo, e o que ela falava dava certo, então se saía ali e tudo, o namorado, não, você vai casar, você vai ter 2 filhos, tal, tal, aquilo não acontecia, aí ia em outra, que daí, olha, alguém tem uma em tal lugar, a gente ia, eu tinha uma turminha que a gente ia, e numa dessa, até chegar no lugar lá, nossa, mas tem um trabalho muito pesado na tua vida. Eu falei, mas como assim tal? Olha, e dá para desmanchar, mas como assim? Né? Ai, misericórdia. Ah, é tanto porque isso aqui. Então, muito dinheiro eu gastei, né? Porque ela ia desmanchar o trabalho que estava em mim. E, enfim, eu fui, com tudo isso daí, eu fui parar no centro de Umbanda. Eu nunca tinha entrado no centro de Umbanda, através de uma pessoa que até hoje eu oro muito por essa pessoa, né, para encontrar o caminho do Senhor. E lá eu fiquei acho que uns 3 anos. E eu comecei a perceber que eu estava piorando, estava muito pior do que de quando eu cheguei lá. E eu pedi afastamento. E fiquei afastada, acho que 1 ano, 2 anos, não sei. Mas em 2014, final de 2014, eu estou no grau máximo de depressão. Porque um relacionamento que eu tinha, que para mim, assim, era o homem da minha vida, mas eu não fui a mulher da vida dele, né? Então eu fui Acontece. humilhada, eu fui desprezada, me traiu. Então assim, e eu já tinha tido um relacionamento também que também foi muito mal, foi muito mal. Então com outro, enfim, eu perdi. Nessa altura eu tinha uma loja, um comércio aqui em Mogi, que estava indo muito bem, mas depois ele foi caindo e não faliu, mas eu fechei, fechei a firma. Perdeu muito dinheiro. Perdi a ponto de eu não ter, eu tinha, imagina, na época era cheque especial, então meu cheque especial era que hoje você compra um carro e de repente eu perdi tudo, porque eu fui fiadora de um empréstimo que eu fiz, então pessoa física, a empresa bonitinha, sem nada, limpinha, limpinha. Mas as parcelas começaram a cair e eu já não tinha mais dinheiro. E em final de 2014, eu já sabia que em fevereiro de 2015 o meu nome ia para o Serasa. E aquilo eu quis morrer. Porque além assim, o meu emocional assim, não tinha, abalado. Financeiramente, de eu ter assim 40 centavos na minha carteira e o pãozinho custava 50 centavos. Né? E era que o cheque, o dinheiro que eu tinha na conta, pagava a conta, não tinha cheque especial. Então, resumindo, vida financeira, tudo, vida emocional, vida sentimental, tudo destruído. Espiritual, então, nem tudo, tinha. Espiritual nem tinha. nem se fale. Então,
eu batia no peito e falava assim para Deus: o Senhor não gosta de mim? O Senhor não está vendo que eu estou sofrendo? Tadinho do Por Senhor, que né? me deixa Ele ama sofrer tanto. desse jeito? Ai, ai. Final de 2014, início de 2015, dengue, epidemia de dengue aqui em Mojimirim. E eu virei para o Senhor, para Deus, e falei: Deus, epidemia de dengue aqui em Mogi, por que o Senhor não me dá uma dengue? Falei assim para ele: e me tira daqui, porque o que eu estou fazendo aqui? Isso foi no mês de Pediu a janeiro. morte. Em fevereiro eu tive dengue. E eu quase morri. E assim, a dengue, que quase morri, mas é um grande testemunho, porque a dengue me libertou. Porque quase morri, porque eu achava que eu tinha tido convulsão, mas não. O Senhor usou um irmão da igreja, porque eu contei muito rápido para ele, assim, é coisa de Deus mesmo, que a igreja, o culto começando, e deu tempo de eu falar para ele, porque nessa dengue, eu estava muito fraca, muito fraca, e eu levantei para comer alguma coisa, pegar um iogurte na geladeira. Então eu entrei na cozinha e ouvi o relógio na parede, 4h30 da manhã. Abri a geladeira e não lembro mais nada. 2 horas depois, quando eu abri os olhos, olhei no relógio, 6h30 da manhã. Eu estava caída na frente da pia, no chão, assim, uns 2 metros de onde eu estava. Eu estava com as minhas mãos caídas, deitada de lado, assim, vou falar porque é o meu testemunho, com xixi, porque eu fiz xixi. Toda molhada. Toda molhada, toda cabelo suja. aos pés, com o xixi que já estava até secando, porque eu não sei, ali 2 horas eu fiquei. E as minhas mãos, elas estavam entrelaçadas. Eu estava deitada assim. Então, eu fiquei nessa posição aqui. E quando eu abri os olhos, eu não tinha força, saía baba da minha boca, não saía nada com nexo, e eu consegui tirar as minhas mãos. Doía muito, porque acho que eu não sei quanto tempo que eu fiquei. E ali meu sobrinho orava comigo, e onde que ele veio. Então, isso que aconteceu comigo, eu achei que tinha tido uma convulsão. E eu contei isso para esse irmão. E rapidinho ele falou assim: irmã, isso foi batalha espiritual, o diabo estava te levando. E Deus me falou, o diabo me levando para um lado, e o Senhor falou: não, ela é minha. Ela é minha, essa daí tem dono, filho. Só que isso, passou a dengue, fui melhorando, e eu não sabia se eu queria mudar com o Senhor. E Deus é Deus, ele usou um padre para minha conversão, porque eu ouvia o programa dele e comecei, na última semana, eu fiquei 1 mês, e no início de abril, que até foi no dia 3 de abril de 2015, porque nessa semana eu já dobrava os joelhos, com as mãos para o alto, e falava: Senhor, eu não aguento essa vida, né? Muda a minha vida. E ali eu recebi na minha casa o Espírito Santo. Eu falo que assim foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque foi muito forte, foi lindo, lindo. E eu não conhecia a palavra, eu não tinha, eu tinha ido à igreja. Lembro que uma vez você me convidou a ler, a Mônica, eu costumo dizer que ela é o galardão que eu perdi. Ai, depois eu conto essa história para vocês. Ela fala: não, Lena, você tem galardão na minha conversão. Falo: não, Mônica, mas eu perdi esse galardão, porque eu devia ter ido lá no dia que o Senhor mandou eu ir na sua casa te convidar, e eu não fui, resisti a um pedido do Senhor para mim e falar para ela do Senhor. E naquele dia eu resisti. Mas o Senhor tinha um projeto lindo na sua vida. Então, e naquele dia ali eu não sabia, mas o Espírito Santo passou a habitar em mim, e eu não tinha noção. Quase 1 ano depois, e isso foi em abril de 2015, e Deus já prepara tudo. Eu já era aposentada, e a ociosidade em casa. Então, Deus usou uma amiga minha, a Silvia Helena, que amo Beijo, a Silvia. vida da Silvia, e Deus usou a Silvia. A Silvia é uma menina prendada, com bordado, com costura criativa e tal. E no final de novembro ela me liga: Mônica, o que você vai fazer? E olha assim, Deus é tudo na hora certa, tudo ali no momento dele. Ele é perfeito. Porque se a Silvia me convidasse
Um dia antes eu ia falar, Silvia, isso aí é coisa de velho, porque ela queria me ensinar a bordar. E aí entrou o artesanato na minha vida, que Deus me capacitou. Hoje eu sou artesã da costura criativa. Maravilhosa, uma artesã. E a Silvia começou se me ensinando pet appliqué no pano de prato. Participei de feira, de bazar em São Paulo com o meu artesanato. E hoje tem 10 anos, né, vai fazer 10 anos do artesanato, eu tenho quase 4 mil peças vendidas. E assim, elogiada pelo acabamento, e eu glorifico o Senhor, porque foi Ele quem me capacitou. Então, cada peça que eu faço é o amor de Jesus ali. Então, né, deu muito certo. E, por conta do artesanato, fui parar na casa da Claudete. Amo tua vida, Claudete. Beijo, Claudete. A Claudete tinha sido minha vizinha e vou lá com sacola para mostrar para ela o que eu tinha feito. E contei para ela, a Claudete era da igreja evangélica já, e contei o que tinha acontecido na cozinha de casa. E ela falou, nossa, Mônica, e contei depois o que aconteceu em casa. Porque foi assim, uma coisa assim que eu não sei quanto tempo durou, mas eu chorava muito e eu pedia perdão. Eu não conhecia, eu não sabia da salvação, que é o arrependimento. Eu não sabia nada disso, eu não conhecia a palavra. Quando eu contei para a Claudete, ela falou, Mônica, o Espírito Santo está dentro de você. Ela falou até assim, para eu entender. Eu falei, mas como assim? Aí ela foi explicando, isso foi num sábado. No domingo à noite, liga a Claudete em casa, levei um susto. Estou chegando do culto e olha, Mônica, você me perdoa, mas eu falei com os meus pastores, eles querem ir na tua casa, pode ser? Pastora Luísa, o pastor Roberto. Até hoje são os pastores dela. E eu falei, pode, né? Eu falei, pode. Então marcou para quarta-feira seguinte daquela semana. Recebi a pastora Luísa, o pastor Roberto. Eu nem lembro o que eu conversei com eles, o que eu falei. E assim, e o pastor, ele me convidou. Ele falou, olha, me fez um convite para conhecer a igreja dele. No domingo seguinte eu estava na igreja deles. Olha. Mas a igreja também foi assim, eu não entendia. Uma igreja de jovens, uma igreja que o louvor era assim, aquela festa que era com alegria, Jesus é alegria, e tinha alegria no louvor daquela igreja, e eu ali em pé, e todo mundo lá na frente, e eu ali, e louvava, né, e adorava o Senhor, eu ali que nem estátua, e eu não entendia. Um dia o pastor ministrou... Quem que é esse bando de louco? O pastor ministrou e de repente ele falou, Deus usou a mula, a jumenta, para falar. Eu pensei comigo, não pode isso ser da Bíblia. Né? Eu não entendia e não achava é possível assim, um negócio desse, meu assim? Deus, né? A mula fala. Até que numa ministração, ele falando de Paulo e Silas, daquela vidente, como não é vidente que fala? É a adivinhadora. Adivinha, aquilo ali, eu falei, epa, por quê? O que veio na minha memória? As cartomantes que eu ia, cartomante Búzios e benze daqui, benze dali, tal. Eu falei, peraí. Aliás, o apóstolo Paulo arrumou uma confusão muito grande naquela cidade, porque ele fez o espírito de adivinhação sair da mulher, e daí ele arrumou encrenca com os que ganhavam dinheiro com ela. E até ainda tem apanhou bastante por causa disso. E um versículo que vem logo depois é um versículo que eu tenho comigo também, depois da prisão. Então, eu falei, poxa, e o que eu acho? Claro, o Espírito Santo, porque assim, eu não entendia, mas eu acho que não faltei um domingo no culto. Aleluia. Eu ia todo domingo. Mesmo sem entender, né? A Claudete deixou toda a família dela, porque eu fiquei meio afastada, e ela sentava ali comigo, mas de repente eu já estava me aproximando, já estava sentando lá na frente, e passou um pouquinho, eu já estava adorando o Senhor com a mão eu assim, vou, mas não vou. Né? Tudo meio assim. Tá tudo meio louco. A igreja tem célula. Aí a Claudete, Mônica, tem célula, mas eu achava, não, tá bom só de domingo. Mas daqui a pouco eu já estava na célula e eu me encantei com a célula. Eu gostava mais da célula, porque poucas pessoas ali, eu achava que eu entendia mais, né, a palavra do que no culto, até que num culto, quem que o pastor? A ministração do pastor. João 4, a mulher samaritana. Ai, ali eu desmontei. Essa mulher... Ali eu entendi que Deus tinha muita coisa na minha vida. Aleluia. Porque, assim,
marcou muito, 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 muito. Mas eu não entendia, porque depois muitas ministrações ouvindo dela sobre a mulher samaritana, e eu não entendia, assim, eu falava, eu não aceitava, porque eu não fui prostituta. E ela é conhecida como prostituta, né, a passagem dela, porque ela teve vários homens, e ainda Jesus fala, o que você está não é o seu marido. né? Então, assim, era muito forte. Mas agora, e olha, isso carregando, por isso assim que eu falo, a célula a gente aprende, eu participo do estudo bíblico, que essa semana foi assim, para mim uma revelação, 9 anos e meio que eu estou na igreja, e a revelação eu tive na segunda-feira do Espírito Santo, por que ele tem ciúme da gente? Eu não entendia, porque a palavra ciúme, a gente atrela ao ciúme que a gente tem, quando, né? De homem, hoje, mulher. E assim, na vida cristã não existe esse ciúme, não existe, não tem isso. E segunda-feira agora que até a pastora que ministrou sobre o Espírito Santo, então foi muito lindo. Então, assim, eu aprendo muito com isso. Eu sou uma das primeiras a chegar na igreja e uma das últimas a sair, que o meu carro fica na frente. E isso é gostoso. Acaba o culto, todo mundo vai embora. Sempre tem uma última. mesa imensa, imensa lá fora. E a gente senta, a pastora senta, daqui a pouco chega o pastor e ali a gente, às vezes até sai o almoço ali, a pastora faz um almoço pra gente, a gente fica ali falando. A comunhão com os irmãos é uma coisa que não tem preço, é impagável, né? E eu fui, né? É amor puro, né? A célula foi uma bênção, uma bênção, uma bênção. Chegou também encontro com Deus, nossa igreja tem um encontro face a face com Deus, e a Claudete e Mônica tem um encontro, e para mim já estava bom o que eu estava fazendo, mas fui. E assim, fui com o coração fechado, porque ainda, né, era tudo novo para mim. E depois do encontro maravilhoso, que a gente tem um encontro sobrenatural com o Senhor, ele falou muito comigo em detalhes, porque eu já tinha, o Espírito Santo já estava aqui, né? Então muitos detalhes, mas eu ouvia, depois eu passei a ouvir a Aline Barros, e o louvor Remove a Minha Pedra. Remove a minha pedra. Eu falava, eu clamava para o Senhor, eu falava, Senhor, remove a minha pedra. E eu ficava todo dia remove, até que um dia o Espírito Santo falou para mim, tão claro. Ele falou assim, a sua pedra já foi removida. Tire as faixas. Né? Igual a... E até, olha, uns 3 anos depois disso, eu comentei com o pastor Roberto, nessas nossas reuniões de aprendizado, delícia, de almoço, a gente almoça junto, tal, né, com a pastora, a Verinha e outra irmã queridíssima lá da igreja. E eu comentei isso para ele. Ele falou, nossa, Mônica, que revelação. Linda. E dá uma ministração. E o Senhor me deu a oportunidade de ministrar essa palavra no discipulado lá da igreja. Então eu fui aprendendo e querendo mais, como eu quero, eu estou aqui para aprender, né? Para aprender. E então foi isso, né? Essa parte assim muito forte do espiritismo que ficou nessa conversão, nesse dia da conversão. Eu até 2 pessoas, não tinha ódio, eu nunca odiei ninguém, mas eu tinha uma mágoa assim de 2 pessoas. E para mim eu achei tão estranho, porque a hora, eu não sei quanto tempo durou, quando eu lembrava dessas 2 pessoas, mas com um amor tão grande. É o que Jesus faz, né? Mas com um amor tão... Então a minha conversão foi instantânea, porque ali, a partir daquela ainda foi uma sexta-feira santa, 3 de abril de 2015. A partir dali, as coisas do mundo, uma cervejinha, que nunca fui de beber muito, mas uma cervejinha, a gente saía direto no barzinho, eu não tinha mais vontade. A cerveja não tinha mais vontade, o vinho não tinha mais vontade. Minhas amigas, Mônica, vamos sair, eu não tinha vontade. Eu queria ler a Bíblia, e eu lia, mas eu não entendia, porque, né? Assim, eu estava aprendendo. Então foi assim, uma mudança. Eu tenho amigas que me chamam de radical, tem xarope, louca, xarope, você ficou fanática, bateu a cabeça, fanática. É isso, né? Todos esses nomes aí a gente leva mesmo. Mas, meu Deus. Mas o amor de Jesus, ele compensa.
a paz Ele que vale muito excede mais. A todo paz que entendimento. excede o entendimento. Então foi assim um instantâneo e eu me entreguei. A minha vida é de Jesus, a minha vida é do Senhor e estou aprendendo. Eu tenho muito ainda que Aliás, se você aprender. tem interesse em aprender a palavra de Deus, eu vou fazer um convite agora, já que a Mônica Amém. falou que ela tem dificuldade, teve, né? Agora não, agora já é craque, viu? Nossa, Não, estou aprendendo. sabe pra caramba. Mas eu tenho o meu canal Palavra de Deus Diária, justamente tem essa intenção, começou com essa motivação de ensinar a Bíblia capítulo por capítulo. Porque como eu tenho uma jornada de 40 anos com o Senhor e já li a Bíblia muitas e muitas vezes, eu passei a ensinar. Então, se você tiver interesse, todos os dias um capítulo novo da palavra. Amém. Eu estou regravando a Bíblia toda, porque eu já gravei ela inteira, estou regravando. E agora a gente está no livro de Números, que é um livro muito bonito, que no começo eu não gostava, mas agora eu gosto muito. Todos, aliás, eu gosto. E é assim, o Senhor, o Espírito Santo vai nos movendo, né, Mônica? A avançar, a conhecer. E a gente, quanto mais a gente conhece, mais a gente quer conhecer e menos você acha que você conhece. Não é assim? E assim, um ponto super importante, porque quando a gente converte, quando a gente conhece a palavra, a primeira coisa que a gente pensa, a gente quer, é para nossa família. Para nossa família viver o que a gente vive, porque muda tudo. Conhecer é uma transformação. O Deus que a gente conhece, né? Exatamente, é uma transformação, né? E tem uma parte, até o Atos 16, que é da adivinha, e no versículo 31, porque está lá, crê em Jesus que tu e tua casa será salvo. E eu creio muito nisso. E esse versículo eu peguei para mim. E eu moro sozinha, e por circunstâncias, hoje eu entendo perfeitamente, mas o meu irmão teve que ir morar comigo. Eu tenho um irmão, não tenho, meus pais minha mãe já 19 anos já fez, meu pai bem mais, e um irmão só, família pequena. Esse meu irmão casou, tem um filho, separou, o filho mora com a mãe em Piracicaba. Te amo, Marquinhos. E então o meu irmão foi morar comigo. E eu ali, eu orava para o Espírito Santo, porque eu precisava falar da palavra, mas o meu irmão é uma pessoa muito difícil. Meu irmão também era alcoólatra, vício do cigarro, vício de jogo, né? Então, só que quando ele foi para minha casa, eu já estava convertida, porque quando eu estava, a gente fala, em outra, antes de conhecer Jesus, eu tô petuda, porque eu que cuidava da minha casa. O meu irmão tinha a vida tudo enrolada, inclusive nome sujo. E eu cheguei a apontar o dedo na cara dele assim e falar: você é a vergonha da família, né? E o Senhor, para eu ficar no nível dele, porque eu não sou mais que ninguém. Aleluia. O meu nome sujou, como eu comentei, né? O meu nome ficou sujo. E tenho outro testemunho, né? Porque o meu nome é limpo, que o Senhor que proveu, e que foi assim, o outro sobrenatural eu vivi. Então, Marcos, o meu irmão, foi morar comigo e eu já estava convertida, recebi ele de braços abertos e eu queria levar a palavra dele, eu não sabia como. Aí um dia eu fiz um propósito com o Espírito Santo de começar aquele dia a ler a Bíblia inteira, né? Do início, mas sem pressa. E eu falando em voz alta, e ele falou para mim: Espírito Santo, vai lá e convida seu irmão. Eu tenho uma edícula, então meu irmão ficava na edícula, lá com cozinha, ele que fazia a comida dele, ele tinha a vida dele lá, e eu na frente. Aí eu falei alto, eu repeti, eu falei: mas o meu irmão, o Espírito Santo, né? O meu irmão, ele não vai aceitar, vai lá e convida. E igual ele falou para mim fazer com ela e eu não fui. Mas glória a Deus que eu fui. E eu cheguei, ele estava ali no quarto, vendo televisão. Eu falei: Marcos, eu vou começar a ler a Bíblia agora. Você quer participar comigo? Ele falou: quero. Eu falei: pode ser agora? E eu estava em jejum. E ele falou: pode. E a partir daquele dia foram... Não deu 1 ano e 3 meses. Todo dia eu lia a palavra. Mas eu não podia, às vezes, eu tinha revelação, o Espírito Santo vinha assim, coisa tão linda para falar com ele, e eu falava e ele não gostava. Eu falei: é para você ler e eu ouvir, você não tem que falar mais nada. Ele não queria nenhum comentário. Não, até que um dia deu uma discussão, olha só, né? Porque eu também tive
e falei, e ele brigou, enfim, eu não levei mais a palavra para ele. Mas foi o suficiente, porque o meu irmão teve câncer, em 2021 ele foi diagnosticado com câncer na garganta, tratamento em Jaú. Deus me capacitou, porque se não fosse Deus eu não faria o que eu fiz, porque o câncer na garganta, ele colocou tráqueo, abriu aqui, colocou tráqueo, e eu é que fazia os curativos para ele 3 vezes por dia, e ele era bravo, ele falava que eu demorava muito, enfim. E eu com toda aquela a paciência e aquela e amor, né? E assim, e que Deus, né, me Só o capacitou, Senhor, que eu só o parecia Senhor. assim uma enfermeira de alto Alto padrão. porque eu cuidei dele direitinho. O Deus, ele foi curado desse câncer. E 1 ano depois apareceu um nódulozinho desse tamanhozinho assim embaixo aqui da orelha dele. E esse nódulozinho veio com metástase no pulmão e no fígado. Então foram muitas idas, mas ele ia sozinho para Jaú, o tratamento dele foi para Jaú. Até que em maio do ano passado, eu comecei a ir com ele, porque ele começou a desmaiar, então eu fui direto com ele. E nesse tempo de Jaú, o que eu vivi, aquele irmão que a gente... E ele também, porque imagina, porque até o pastor que fala, né, o síndrome do irmão mais velho, ele, irmão mais velho, então ele é que tinha que me dá as sugestões, ele que tinha que, Mônica, faz isso, faz aquilo, mas eu é que tinha que cuidar. E ali, além de eu já ter feito, porque eu fui convertida, eu pedi perdão para o dedo na cara dele, mas ele não estava convertido. O perdão dele tinha sido da boca para fora, então era muito difícil para ele. Então, mas Perdoar. Deus curou o meu irmão. Aleluia. O meu irmão faleceu em outubro do ano passado, no Senhor, falando do Senhor. Foi lindo, lindo o que a gente viveu. Eu falo assim que me emociona, porque eu vivi com o meu irmão o amor de Jesus. Aleluia. O amor de Jesus. Foi lindo e ele viveu comigo. Então eu falava para ele as coisas assim, em Jaú, tudo dava certo para ele. Ele deixou um legado, ele foi exemplo, o hospital comentava dele no setor cabeça e pescoço, porque ele nunca reclamou de uma quimioterapia, nunca reclamou de uma radioterapia. As pessoas faziam a quimio, passavam mal. O Marcos fez 59 químios. Nossa. E ele ia com aquela fé e ele falava: Mo, eu sei que Deus pode me curar, mas eu sei que Ele pode me levar. Mas enquanto Ele me der oportunidade de eu ter tratamento, eu vou tratar. Então ele me perdoou no dia, um dia antes dele morrer. A voz dele, porque o câncer tomou todo o corpo dele, ele ficou 10 dias internado. Então até assim nisso, o Senhor, eu não sofri, o meu irmão não sofreu comigo ali, e nem eu, ele nem deu trabalho para mim, que quando começou assim, a apertar a coisa com ele já estava usando, esqueci como que chama, a sonda, né, porque a garganta dele já tinha, né, não descia alimento, e quando ele foi para o hospital, ele não saiu mais. Então eu ficava com ele lá de dia, de noite. Eu lembro dessa época, foi bem triste, bem sofrida. Mas ali, um amor muito grande. Então eu estava nos pés, ele batia assim, né, na cama, ele alto, com os pés para fora da cama. Ele fazia assim com a mão, que ele queria que eu ficasse do lado dele. Ali ele abria a mão à esquerda dele, tudo cheio de coisas, a mão direita, ele abria assim que ele queria um abraço. Ali ele me abraçava, que coisa mais linda, que abraço mais lindo. Então Jesus é maravilhoso, é maravilhoso. Eu vivi esse amor com o meu irmão. 2 improváveis, eu e o meu irmão. Todos nós somos improváveis, Mônica. Acho que todas verdade. nós somos todos improváveis. Nós somos improváveis. E essa transformação que Jesus faz na vida da gente. A Mônica, logo que eu me converti, nós tínhamos uma turminha de meninas amigas, né, que saíam juntas. E quando eu me converti, eu fui a primeira, glória para o Senhor. Amém. Amém. Eu coloquei o nome de todas na minha lista. E hoje acho que tem uma só que o Senhor ainda não falou com ela, mas já falou para mim que vai falar com ela também. Então, assim, Amém. todas o Senhor me honrou
e foi atrás e se revelou a elas e falou do amor dele para elas. O Espírito Santo é uma coisa não, é uma pessoa maravilhosa. É uma pessoa. Ele é muito fiel e ele ouve a oração de um justo, ele ouve o clamor das pessoas. Então o Senhor tem sido muito fiel a mim com relação a alcançar as pessoas que eu coloquei No caderninho, no seu de caderninho, oração, né? tinha bastante gente lá. É verdade. Não tem igual o da Magda, que o da Magda tem 10.500 pessoas. Eu não fui tão exagerada assim, mas glória a Deus pela vida da Magda também. E é isso, né, Mônica? O Senhor tem sido fiel a nós, tem sido fiel a mim. A Mônica tem sido uma pessoa maravilhosa, um espelho para mim, uma vida apaixonada pelo Senhor. Conta, né, do galardão. Ah, meu galardão. Que eu perdi. Que eu perdi. Cara, eu estava passando pertinho da casa da Mônica ali, ela mora perto do cemitério. Na rua do cemitério, o Senhor falou para mim, vai na casa da Mônica que hoje ela vai me aceitar. E eu, imagina, Senhor, Mônica é espírita, eu vou lá, ela vai me xingar, ela vai falar que eu sou louca. Vai lá, vai lá. E eu fui. Mas parei na frente da casa dela. Quem disse que eu tinha coragem de entrar lá e fazer aquele papel de, o Senhor me mandou aqui para falar para você que você tem que ir na igreja hoje porque o Senhor vai falar com você. E eu falei, ai, Senhor, eu não vou não. E ele falava, vai lá, bate lá. E eu não fui, né, Mônica? Não. Aí eu falei pro Senhor, tá bom, se ela sair aí fora eu vou falar. E fiquei esperando, mas ela não saiu porque o Senhor falou para mim, bate lá. E chama ela, mas eu não fiz isso. Aí quando foi de noite, eu tô na igreja. Uma quarta-feira eu lembro como se fosse uma quarta-noite, aí o Senhor falou para mim, olha para trás. Aí eu olhei quem estava lá, a Mônica. É verdade, que uma outra amiga que convidou. E uma outra amiga minha tinha feito o convite. A Paulinha, beijo Paulinha, um beijo. Beijo Paulinha, você tomou meu galardão. Brincadeira. Mas foi assim, aí o Senhor falou para mim, tá vendo? Era seu esse galardão aí, mas você não ouviu a minha voz. Depois disso, eu fiquei mais obediente, viu? Agora eu não tenho medo, não. Se o Senhor falar para mim, bate lá e fala de mim, pode ter certeza que eu vou bater na sua casa. Sem medo. Verdade. Mônica, foi um prazer, uma alegria te receber. Amém, não sei quanto tempo nós estamos aqui, mas eu penso que nós já falamos bastante. Bastante. Ah, testemunho. E olha, e a gente tem muito mais para falar. Nossa, e muito mais. Muito mais. Mas como a gente não pode passar de 1 hora para não ficar muito cansativo, tal, o nosso acordo aqui é de no máximo 1 hora. Mas você sabe que no finalzinho, né, Mônica? Eu sempre faço aquelas perguntinhas para todas que vêm aqui para dar uma respostinha rápida para mim, para a gente ver e ir conhecendo. Já tivemos mulheres aqui transformadas e cada uma tem um testemunho. Pastoras, né? Pastoras, missionárias. Missionárias e tem muita gente ainda para vir aqui falar com a gente. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Contar, né, do que o Senhor pode fazer na sua vida. Você não consegue imaginar o que o Senhor pode fazer na sua vida. Se você der um passo de fé em direção ao Senhor, aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida, você reconhecê-lo, reconhecer que Ele é o único Deus, Ele é o único que pode falar com você, Ele tem o Espírito Santo que pode te revelar, faça isso. Você vai estar aqui dando um testemunho para mim também do que o Senhor vai fazer na sua vida. Amém. Aleluia. Amém. Então, rapidinho, um amor além de Jesus, porque todo mundo fala Jesus. É o nosso amor. Um amor. Além de Jesus. O amor que eu vivi com meu irmão. Aleluia. Aleluia. Uma dor, Mônica, acho que é a mesma, né? Sim, embora assim, né, a gente se conforma, né, e até é uma alegria porque ele está com o Senhor, mas faz falta, meu irmão. Verdade, é uma dor, Eu sinto muita falta dele. É uma dor. Muita falta. E uma alegria. Alegria? A alegria de estar no caminho do Senhor. Servindo ao Senhor. Servindo ao Senhor, porque o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida, não existe outro caminho. Atalho, não existe, não existe. E assim, muito feliz, porque estar no caminho do Senhor é o melhor lugar que a gente pode estar. Não existe outro nome dado entre os homens pelo qual nós devamos ser salvos. O nome de Jesus está acima de todo nome. E só Ele pode ser adorado. E a gente, quando o Senhor se revela a nós e a gente tem essa descoberta, nada mais
tudo fica para trás, É na verdade, verdade. Uma verdade. esperança, Mônica. Esperança. Nossa, que a gente ora na igreja, a gente ora direto, direto, assim, muito, muito, muito. Tem muitos desviados, né? As pessoas hoje, assim, e eu, nesse tempo, 9 anos e meio, eu estou aprendendo, a gente não aprende, pelo menos assim, eu, até ser igreja, eu estou tudo aprendendo, então as pessoas estão na igreja, aí um olhou meio torto, eu não vou mais porque fulano olhou torto para mim, porque eu não Falou uma gosto coisa que disso, eu não porque eu não gosto gostei. daquilo. Então, assim, eu passei essa fase de ver coisas erradas, né, e achar que, meu Deus, mas é a igreja de Jesus, né? E então, como isso está me libertando, né? Então, é a esperança desses que estão desviados, voltar para a casa do Senhor, e muitas pessoas, aquelas que não conhecem, assim como eu, conhecem Deus de ouvir falar. De ouvir falar. Jesus é filho de Deus, morreu na cruz, paixão, né, a paixão de Cristo, Espírito Santo, quem é Espírito Santo? Que essas pessoas venham, com certeza, e é pelo perdão, libere perdão. Se você tem mágoa de alguém, libera, porque eu costumo falar, a gente, quem tem mágoa de alguém, essa pessoa tomou um copo de veneno e quer que o outro morra. Não, o outro está levando a vida de boa, a vida Você tranquila. que está morrendo. Quem está com mágoa, que aquilo fica dentro, isso é muito horrível para a gente. Libera o perdão para Jesus perdoar os teus pecados, porque nós não somos bonzinhos, todos somos maus. Pecamos. A palavra de Deus fala, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. De tudo que Deus tudo que Deus tem e de tudo que Deus é, nós estávamos destituídos, e só por meio de Jesus a gente consegue novamente voltar para a presença do Pai, ser imagem e semelhança do Senhor. Uma comida, Mônica? Eu acho que gosto, porque eu não sei, assim, não faço o trivial para mim, né, moro sozinha, então tudo para mim é gostoso. Tudo. Comida favorita dela, qualquer coisa? E assim, né? Tudo que você dela vai gostar. Acho que eu não como jiló e quiabo. Eu também não como. Mas eu, assim, aí nós empatamos. Tudo eu acho gostoso. E a minha pastora cozinha muito bem. Aleluia! Vai cozinhar para nós, pastora. Uma bebida, Mônica? Olha, eu não posso... A água que vem, que flui, de Deus. Porque olha, que resposta, hein? A água que vem do trono de Deus. Porque eu tenho... É um problema sério, não façam isso, mas eu tenho uma dificuldade, assim, eu não sinto sede, mesmo no verão. Então, eu preciso, assim, me policiar, sempre deixando uma garrafinha do meu lado para eu tomar água. Então, não é nem a água que flui do trono de Deus. É sede da palavra. Sede da palavra. Aleluia, glória a Deus. Um evangelista. A minha pastora. Mas vou falar, você foi a minha evangelista. Glória, eu recebo. Lembra, Lena, que ainda até tem um testemunho assim nosso aqui. No início da igreja, assim, claro, eu não tinha, a pastora sempre recebe as pessoas muito bem, eu não tinha assim, amizade, era com a Claudete, a família da Claudete, e vem a questão do dízimo, né? E toda semana eu ouvia dízimo, e um dia eu perguntei, Helena, e a questão de dízimo? É como se fosse hoje, a Helena respondeu para mim, você crê na Bíblia? Eu falei, creio. Ela falou, então dizima. Então ali foi o suficiente. O pessoal gosta de acreditar nas promessas da Bíblia, mas quando chega na hora do dízimo, aí quer criar uma, né? Quer burlar. Vamos dizer, tipo, não, isso aqui não, isso aqui vamos pular essa parte. E então, o Senhor, ele é fiel. Eu sou dizimista, ele sou ofertante. Ele é fidelíssimo, ele é super sou dizimista, mega fiel. Né, do meu salário de aposentada, do que eu faço de artesanato, né? Então a Lena, depois teve, né, a Lena com a Covid, que a gente quase perdeu, né? Então a Lena, até assim, não que eu tenha perdido o chão, porque Jesus está na nossa vida, mas a Lena foi assim um baque muito grande, não só para mim, como para todos, porque ela passou, né? A gente assim dormia, será que a Lena passa dessa noite?
né, Helena? Todo mundo achava que não. Então, e nesse tempo, eu fui me aproximando com a amizade da pastora. A pastora Mas Luísa... eu tinha muitas almas para ganhar e o Senhor falou, essa daí não, bicho. Essa daí você não leva não, que ainda vai dar trabalho para você. Então a pastora, é minha amiga, é minha discipuladora. E eu aprendo muito com ela, que assim, tudo que a gente conversa, qualquer assunto, ela puxa da palavra. Já pega aqui na E espada. ela já vem assim, então eu aprendo sai muito, cortando. muito, muito. E a gente parou um pouco, mas toda semana era um café com palavra, e a gente tem oração de quarta e sexta-feira na igreja. A gente ora, depois vem a palavra, depois um cafezinho, e eu aprendo muito nesse tempo assim, fora de culto, fora de célula. Eu aprendo muito. Aleluia. Amo tudo isso. Amém. Um conselho que você possa dar para quem está nos assistindo eu falei principalmente os desviados. Então eu falei até do perdão, acho que vou reforçar. Tenha o seu momento com Deus, a sós ali, e peça perdão. Só o perdão, aquele genuíno, que é aquele perdão que você se arrepende de ter feito. Porque a salvação vem por aí. A salvação, né, vem pelo perdão. O perdão que você perdoar, você será perdoado. Exatamente. Né? Você também não merecia e você foi perdoado. Exatamente. Né? E uma música que toca seu coração. Evangélica. O que a glória do Senhor fez comigo, acho que esse é o nome da música até, meu Deus, esqueci o nome. Depois a gente vai procurar. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar. Em outro lugar não sabe viver. Quem já acho pisou... a Eixla ou... Eu acho que tem a Eixla e tem mais gente que gravou. Fernanda Brum? Acho que é a Fernanda Brum. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Não sabe. Eu acho essa música muito linda. Depois a gente vai ver se coloca um pedacinho dela aqui no seu podcast. O Senhor transforma e assim a gente nasce de novo. E um versículo que você vai deixar para nós hoje, que todo mundo deixa um versículo também, que fala muito ao seu coração. João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é aqui. E eu sou a verdade, disse Jesus. Não tem outra verdade. A verdade é aqui. A palavra de Deus, que é o nosso manual de instrução. Aqui você tem resposta para tudo que você necessitar na tua vida. Aqui tem a resposta. Aleluia. Mônica, adorei o nosso podcast. Eu espero que vocês tenham aproveitado também. Com certeza o Senhor vai falar ao seu coração. Obrigada pela oportunidade. E o nosso convite continua. Se você ainda não tomou posicionamento, se você ainda não conheceu e não recebeu o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, Amém. não deixe de fazer isso, porque Ele é o único caminho. Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. E Ele é a vida. A vida de Deus está escondida em Cristo Jesus e Ele pode se revelar a você. Basta que você o procure. E a liberdade está na palavra. Né? Aí que nós temos a liberdade. Aí que nós temos a liberdade. Mônica, muito obrigado. Gente, eu que agradeço. Mais um podcast lindo que eu tenho certeza que falou muito ao seu coração, Amém. Que vai edificar muitas vidas, e nós vamos continuar aqui, Amém. Trazendo essas mulheres maravilhosas, transformadas por essa palavra Amém. Poderosa do Senhor, cada dia mais, porque nada vai nos parar e nada vai nos impedir de continuar divulgando o Evangelho do Senhor Jesus a todas. Amém. Deus te abençoe. Amém. Amém.